Olha, tem um comentário pra você. Já começou a palhaçada aqui. E lembrando, eu vou ler os comentários que eu achei até interessante. E já pegaram no pé do Guilherme, que foi o Roberval Tyler. O Guilherme tinha vida de playboy, às custas da Talent. E agora que a mamata acabou, quer ferrar o Molina. As custas da minha empresa? Cara! Não, eu não fico nem chateado, que as pessoas falam que não sabem. As custas da minha empresa, eu sempre... Eu, nesse caso, fui o lado passivo. Eu tava lá de boa, apoiando a empresa, fazendo vendas, fazendo tudo que tinha que fazer. E alguém apareceu no banco lá, sacando centenas de milhares de dólares e foi pego. Fazer o quê? Fazer o quê? Então vamos lá, Guilherme, fala aqui pra mim. A gente conversou um pouquinho lá fora, Alexandra também. Vocês não estão aqui por acaso, né? O próprio título deste programa de hoje fala. E a última vez que você veio aqui, Guilherme, você falou do teu caso. Nós fizemos update 3 meses e mais 3 meses. 6, naquela época era 6. Eram 6 meses. Naquela época era 6, agora foram 3. Agora são 3 meses. O que aconteceu? Então, e por causa dessa repercussão, dá muito boato. Dá. Tem gente que fala que é verdade, tem gente que fala que é mentira. Embora todas as vezes que você vem, você traz papéis e você mostra, você fala, tá aqui, não estou inventando. Exatamente. Tem pessoas que não acreditam. Aí tem gente que tá falando de green cards, que tem, se não tem. Tem pessoas falando de grupo, inclusive, me colocaram num grupo que chama... Vou falar, não vou falar as pessoas que estão no grupo, mas deixa eu entrar no grupo rapidinho, galera, eu que tô aqui. Chama... Peraí... Caramba, é tanta coisa que aparece... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Lesados pelo Molina, onde tem várias pessoas neste grupo. Várias pessoas, vários comentários, não vou mostrar. E nem vou falar quem são as pessoas. E... Eu ouvi falar que tem mais de um. Então, tem mais de um. Corretor, desculpa. Mais de um... Grupo. Então, a gente ouve muito boato. Esse lesado pelo Molina, me colocaram lá. E a gente vê muitas coisas e colocam documento, essas coisas. Lembrando, o Ricardo Molina não fez nada por Paulo Paternes, deixando bem claro aqui. Né? Então, ele pode vir no programa quando ele quiser. Me fala uma coisa, você que trabalhou próximo a ele. Vamos falar sobre o caso. Se você sabe, você não sabe, tá? Não precisa falar nada aqui. Sim. Vamos falar só verdades. Pelo que você sabe, existe um boato, né? Que as pessoas falam sobre o green card, sobre casamento. O que você sabe que é verdade? Eu sei muita coisa e até então, porque eu só posso falar sobre o que eu sei. Sim. Até então, ano passado, quando começou isso aí, eu não falei mais com ele, eu não me lembro dele uma vez ter falado que tinha documentação. Que ele não tem documentos, qual tipo de documentação? Green card, coisa assim. Você ouviu falar ou ele falou? Ele nunca chegou pra mim e falou, deu certo. Então, tipo, eu sei que tava um processo lá, eu nunca perguntei demais, mas eu sei que tinha um processo rodando, e até então, ano passado, que eu sei, pode ter saído nesse meio tempo, ele nunca chegou pra falar, deu certo. E é uma coisa que eu imagino que ele falaria. Todo mundo, quando pega o green card, a primeira coisa que eles falam, eles bloqueiam meia dúzia das pessoas que eles não gostam, que não tem no coisa, e param de falar com eles. Então, como não aconteceu, eu imagino que não saiu ainda. Que não saiu. Ô, Alessandra, você tá aqui, geralmente, e o próprio título fala sobre o que aconteceu com você exatamente. Tá. Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu também falo em meu nome, né? Eu tô aqui mais como um ouvinte, mas o que eu posso falar a respeito desse caso, primeiramente eu quero fazer um legal disclaimer, né? Que é só o que é público. No meu caso, a minha, né, quando eu vim aqui dar minha cara a tapa, principalmente foi para falar a verdade, né? Então existe um processo na justiça que eu ganhei, a princípio, a minha empresa, né? Eu sou CEO de uma empresa hoje, eu tenho a obrigação de defender os interesses da empresa, no qual tem uma ordem, né? Do qual essa pessoa não pode divulgar, né? Ganhar nada a respeito dos nossos programas. Mas ele continua... Peraí, do que você está falando? Peraí um pouquinho. Então vamos voltar um pouco. Só para saber, baseado no teu trabalho. Vamos falar só do meu trabalho, Isso. Tá? Então deixa eu fazer uma Até breve retrospectiva. Todo mundo sabe, você me conhece, né, desde que eu cheguei aqui, há uns 3 anos atrás. Eu fui pioneira, comecei a publicar o programa. Qual programa aqui? Programa de mestrado com CPT ou PT e bolsas, né?
E assim, acho que é até legal contar a minha história, né? O que é CPT ou PT? CPT é poder trabalhar legalmente. Legal. Tá? Programa Como do estudante. governo como estudante. Legal. Pode trabalhar desde o primeiro dia. E assim, hoje eu falo até com muita... Eu quero... Meu intuito aqui é alertar, e eu tenho muito amor por esse programa, porque eu vim como estudante, né? Na época eu fiz o programa e comecei a divulgar. Assim como eu vim em você, uma coisa que eu nunca te falei. Como eu vim aqui conversar com você, né? Na boa fé, e contar para os outros que era legal, nem fazia profissionalmente, eu fui conversar com outros youtubers, né? Que eu considerava lá no Brasil, assistia ao canal, né? Desse senhor e tal. E aí eu fui também falar pra ele, pô, ó, que legal, eu tenho isso. Igualzinho. Esse senhor é o Ricardo Molina que você tá falando. Né? Tá. Eu vim aqui igual eu vim falar Aqui não com pode você. Falar 3 vezes seguidas ele aparece, então tem que tocar. Igual eu vim falar pra você. Eu fiz uma reunião com ele, ele me recebeu de maneira educada. E eu falei, poxa, eu tenho esse produto pra poder divulgar pros seus amigos, né? Pros seus seguidores. Aí ele falou assim, olha, eu não me interessa isso, porque essas faculdades fecham, não me interessa, tá? Aí eu fiquei super chateada, né? Eu fui toda inocente, empolgada. Você não, você já foi, é aquele teu jeitão. Você falou assim, não sei se isso funciona não, vamos ver, ligou pro Dr. Walter, enfim. E aí, a minha intenção era fazer uma parceria, e até hoje a intenção, eu faço muitas parcerias. Alguns advogados, até vários aqui dos Estados Unidos, ele não é advogado, mas eu tenho pessoas que trabalham em conjunto comigo, porque eu me especializei nisso, né? A sorte é que eu sou advogada há 25 anos no Brasil e eu tomei o cuidado, eu já vi que isso daqui, eu sei que o mundo não é dos fracos, né? Então, antes de eu abrir o nome de uma faculdade, eu fecho ela num contrato de exclusividade. Que, aliás, se for quebrado, me deixa rica. Então, é bem legal. E a lei funciona aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui falar para ele, ele falou, não tem interesse. Deu alguns dias, o presidente da faculdade onde eu trabalhava me mandou uma mensagem com a mensagem dele, falando, olha, esse brasileiro aqui me procurou para trabalhar com você. E na mensagem ele falava, ó, esse mercado pertence à doutora Alessandra. E ele falou, não me interessa. Eu quero o contrato dela, eu não quero fazer com ela. E aí, tudo que eu falo aqui, eu gosto de deixar muito claro que eu provo tem 1000 WhatsApps, tem e-mail, tem tudo. Gente, eu como advogada, 25 anos com, sim, OAB no Brasil, não aqui nos Estados Unidos, não tenho intenção de ser advogada aqui. Tudo que eu falo, eu só abro minha boca quando eu tenho documentos para provar, né? E aí ele colocou uma estudante minha, uma outra, para começar a divulgar o processo. Elas me mandavam vários prints. Eu queria fazer um negócio. Eu falando, vamos fazer, vamos já, a gente vai divulgar, vai ajudar todo mundo. A minha intenção aqui sempre foi abrir esse programa para os brasileiros, porque eu já trabalhava com outras nacionalidades. E não há interesse. Eu tenho prints conversando com ele, que eu liguei para ele, falei, vamos conversar? Não há interesse. Enfim, resumindo um pouquinho a historinha, parece que, né, ele foi lá e começou a divulgar. Eu achei estranho, eu levei para o board da minha empresa, que tem americanos e estrangeiros, investidores, e eles falaram, é melhor colocar isso na justiça, porque a faculdade exige que a gente tenha treinamentos, compliance, e foram faladas coisas que não condiz ali, né, ele tem divulgação. Eu queria alertar. E aí, o que aconteceu? A justiça deu uma ordem já de que ele não pode fazer isso, porque foi provado que, né, há um conflito. E assim, então minha ideia aqui não é falar mal, não tenho intenção de difamar ninguém. Eu conheci esse senhor aí uma vez, depois eu comecei a receber print das pessoas, ele falando mal de mim. Tá tudo documentado, vários, tá? Tem mais de meia hora de vídeo documentado. Me mandaram também. Pessoal mandando pra mim, porque o pessoal me conhece e fala, pô, ele pode fazer isso? Eu nunca me manifestei. Não é feio, ataca caráter, ataca tipo aparência. Começou a atacar que eu tinha botox. Eu até ri, eu falei assim, não, pela aparência dele, ele deve estar podendo me atacar, né? É só filtro, então? Não é botox? Eu falei, resumindo, você tem botox, você não tem... Não, vamos fazer esse negócio agora, né? Aí falou que tinha preenchimento, eu ainda brinquei e falei, não, gente, vamos falar a verdade, é Sculptra, não é preenchimento. Até brinquei e falei, não tenho intenção de falar mal de ninguém, eu só quero alertar, porque o que aconteceu essa semana? Qual o motivo que eu aceitei, né, que eu falei, vamos lá conversar. Coincidentemente, 2 pessoas chegaram em mim essa semana, na semana passada, e falaram assim, pô, Ale, eu entrei lá na sua faculdade, só que eu tô pagando, não é o valor que você fala. E aí eu falei, opa, com quem que você fez esse programa? Prefiro não falar, o outro falou o nome, eu falei, você deve ter chegado no canal errado.
E assim, comigo, por exemplo, o crédito é com a minha empresa, né? $475. A pessoa tá pagando. No final, eu descobri que a pessoa tá pagando $6.000 a mais. Uau. Né? E ainda com informações não tão perfeitas, porque eu falei pra pessoa, pô, mas você, tava dentro da minha casa, eu falei, você mora em Orlando, por que você tá estudando em Nova York? Não faz o menor sentido. Não. É porque é o que ele tem divulgado, né? Então, eu queria chamá-lo e falar assim, por que a gente não... Né, trabalha de uma maneira correta, com compliance, trabalhar junto, eu já tô nesse negócio, cheguei a oferecer parceria. Então, a minha intenção aqui não é falar mal, não sei, o que eu sei de você, eu não tenho como opinar, é interessante falar isso. A minha intenção é falar assim, vamos regulamentar o mercado fazendo de maneira correta, porque no final, sabe o que acontece? Vai dar, não vou falar o nome, vai dar problema lá na frente, eu que vou ter que consertar. Sim. Entendi. E eu poderia ser aqui bem... pior do que qualquer outra pessoa e falar assim, eu vou ficar quietinha, porque o contrato que eu tenho de exclusividade, a pessoa que chega lá, eu ganho. Então, isso que eu queria saber. Você falou que tem um contrato de exclusividade e que se a escola e eu te mostrei. Você me mostrou. Eu te mostrei, porque eu não gosto de falar. Não. Porque assim, ele tem falado isso. Ela fala que tem exclusividade, mas não tem. Eu tenho e posso provar. Então, você... Tá nos autos do processo, inclusive. Tá, isso que eu ia chegar, que até então ninguém sabe do processo. Como você tem exclusividade, e a exclusividade foi quebrada de acordo com o que você está falando, porque se ele está vendendo um produto que ele não pode vender, por que ele não pode vender, só para entender, a tua exclusividade com a escola, se a escola entregou, a escola que está quebrando o contrato também, não só ele. Não necessariamente. Posso opinar? Pode. Pelo que eu entendi... O juiz olhou e falou, verdade, não pode, e só apontou o dedo e falou pro outro lado e falou, pare. É uma injunction na corte. Então, como se fosse uma liminar. O juiz deu uma olhada e falou, deixa eu entender isso aqui. Entendi, concordei e já apontou. Mesmo antes de chegar no fim do coisa, pare. Ele já recebeu uma ordem para parar de vender, então? Sim, tanto é que o advogado dele já está em contato com a minha, né? Na ideia de um acordo. Porque eu posso falar para ele, ok, continue. Entendi. Você entendeu? Eu posso falar isso. No momento, porque as faculdades que ele promove hoje são exclusividade minha, mas eu posso, né, aí eu tô querendo fazer as coisas da maneira mais amigável possível, eu não vim para os Estados Unidos para brigar com ninguém. Claro. Mas eu tenho o que é a minha ideia, que eu preciso proteger um problema lá na frente, porque depois essas pessoas vão chegar em mim, eu não sei se ele vai estar aqui, o que vai acontecer com ele, as pessoas vão chegar em mim e falar, e essa faculdade aí que você falou custava quanto, não custa? Aconteceu essa semana. Aí eu ainda falei para os 2 clientes, falei, me dá o teu nome que eu vou tentar ver o que está acontecendo. E aí foi mandado por ele. Não sei, não estou afirmando. Não estou As pessoas não falaram? Um falou, o outro não. Porque eles chegaram lá de uma outra maneira que eu não sei qual é. A gente tá tudo sob investigação. Então, porque só para ver se eu entender. Se eu entendi, desculpa. Se o advogado, ou se o juiz fala assim, Paulo Paternes, você não pode mais falar no microfone. E eu continuo falando no microfone... Eu estou quebrando não só um problema contigo, agora uma ordem judicial, correto? Civil. Que Sim. É bem diferente de uma coisa criminal. Tá? Então qual que é a diferença, Guilherme? Explica para mim. Pelo que eu entendi, quem processa casos criminais é um órgão governamental. É então, eu não posso, eu não posso processar você para algum ato criminal. Posso fazer civil, então por damages, por danos, coisas assim. Então a hora que ele quebrou a ordem, pelo que eu entendi, pelo amor de Deus, não sou advogado, depois eu ainda dá uma coisa. Pelo que eu entendi, já que o juiz falou para ele, pare, ele continua, ele tá causando damages, e pelo que eu entendi, é isso que vai acontecer no fim, não é? Provavelmente. Porque quando o juiz falou para, ele não parou, ele continua cometendo isso, daí alguém tá saindo no prejuízo. Não só o cliente, quanto você, Alessandra. Sim, porque... Bom, eu preferia acreditar, né? Eu sou nova no país, de que a justiça aqui funciona, mas não sei o que leva a fazer isso, né? Tanto é que eu tô aberta a conversas, assim. Acho que se eu venho aqui, eu falo, conversa comigo. Eu não tô aqui com animosidade. Claro. Qual é a sua intenção nessa história aqui? É isso que tá estranho pra mim, né? Eu não tenho intenção de denegrir, eu tô querendo entender por que que eu ofereci a parceria, eu falei, vamos fazer juntos, sabendo que eu tenho os contratos. Eu podia abrir para ele, por exemplo, as minhas faculdades da Flórida, que ele não tem. Mas ele não quer. Não sei se não quer. Não quis na época, né? Porque agora você quer fazer negócio com ele ou não? Não, a gente agora, infelizmente, não cabe mais a mim, né? Tá na mão dos advogados e eu respondo para um board de uma faculdade que tem um monte de americano. Eles ficaram tudo desconfiados.
Até mesmo porque você não é sozinha. Quem acha que a empresa é a Alessandra Crisanto, não é. Tem outras pessoas com você. Tem. É um grupo grande. Nós somos uma empresa grande, tá? Entendi. Com uma coisa que tem advogado que é pago para ficar lá defendendo. E aí, a partir do momento que você coloca para a faculdade, para isso que existe esse problema, eles retraem e falam, vamos ver o que está acontecendo aqui. Até eles vão checar um monte de coisa. E teve um e-mail, inclusive, da nosso grupo, para ele falando assim, olha, nós não poderemos dar continuidade com você devido a alguns problemas que está sendo averiguado aqui. Que eu vi, que você mostrou para mim também. Eu te mandei esse e-mail,